Você já parou para pensar o quão impressionante é a nossa memória? Por exemplo, um idoso saudável que já viveu mais de 60 anos pode se lembrar de diversos momentos de sua vida como se tivessem acontecido há pouquíssimo tempo. Aparentemente, não há limite para as memórias mais marcantes. Elas parecem ficar guardadas intactas em nosso cérebro. Algumas pessoas possuem uma memória incrível, como o inglês Dominic O'Brien, vencedor do Campeonato Mundial de Memória de 1991, sendo capaz de memorizar a sequência de mais de 2.000 algarismos binários aleatórios em 30 minutos. Esse feito rendeu-lhe o título de Homem à Memória e a proibição de entrar em cassinos em Las Vegas. Tendo boa memória ou não, o fato é que todos nós utilizamos dela durante nossas vidas. A memória nos possibilita aprender e acumular experiências, o que nos permite criar uma grande gama de lembranças e associações, o que leva ao conhecimento. Mas a principal pergunta é: como funciona a memória? Os 5 sentidos estão intimamente ligados às memórias, pelo fato deles nos permitirem perceber o meio ambiente. Podemos ter diversas lembranças despertadas pelos sentidos. Você já comeu algo e se lembrou de sua infância? Mas a pergunta é: onde e como essas memórias foram armazenadas? As primeiras ideias propostas sobre a memória foram similares à ideia que temos de um álbum de fotografias. As fotografias ficarão intactas e toda vez que abrimos esse álbum e vemos as imagens, nos recordamos de todos aqueles momentos registrados. Ou seja, as memórias ficam armazenadas no cérebro intactas, aguardando o momento em que são relembradas. Porém, Marcel Proust, o romancista francês do século XX, descreveu o ato da lembrança em um dos seus livros, através do simples fato de ter comido um biscoito que comia na sua infância. Após comer o biscoito, Proust teve uma cascata de lembranças da sua infância. Mas no fim das contas, ele diz que todas essas lembranças não passavam de uma ilusão criada pelo seu próprio cérebro. Embora pareça contraditório o que Proust diz em seu livro, hoje sabe-se que Proust estava correto. Atualmente sabemos que as memórias são formadas no cérebro a partir da formação de novas sinapses nervosas. Esse fato foi percebido pela primeira vez por São Tiago Ramon e Cajal, vencedor do Nobel de Medicina em 1906. A descoberta de Cajal revelou o resultado físico da formação de uma memória. Mais tarde foi descoberto que essas sinapses que formam as memórias são alteradas a cada lembrança que temos. Logo, as memórias são alteradas a cada lembrança. Proust chamava isso de a mentira do ontem. Esse fenômeno de alteração da memória a cada lembrança recebeu o nome de reconsolidação pelo médico austríaco Sigmund Freud. Proust dizia que cada vez que nos lembramos de uma memória, nós alteramos ela para mais próximo do nosso eu, ou seja, a cada lembrança, suas memórias serão modificadas para mais próximo da sua atual realidade. Em 2000, Nader e Leduc realizaram um experimento com o objetivo de perceber as alterações formadas nas sinapses através das lembranças e a molécula que é responsável por essas alterações. Eles injetaram inibidores de formação de novas sinapses em ratos e davam descargas elétricas nos ratos após uma breve sirene. A memória não foi formada e o choque foi uma surpresa em todas as ocasiões. Porém, eles resolveram ir mais além. Dessa vez, eles primeiro condicionaram os ratos à sirene seguida de choque, permitindo a formação de uma memória nesses ratos. Logo depois, no momento em que tocaram a sirene, rapidamente injetaram os inibidores nos ratos. Resultado, os ratos tiveram amnésia e o choque foi uma surpresa todas as vezes. Conclusão do experimento de Nader e Leduc. A memória precisa das lembranças para alterá-la e conservá-la, assim como as lembranças precisam das memórias para existirem. É um processo de retroalimentação positiva. Por isso, a interrupção nesse processo causou a amnésia dos ratos. Esse experimento foi um grande avanço no estudo do cérebro humano, abrindo a possibilidade para estudos de doenças relacionadas à perda de memória. Em meio a tantas descobertas, surgem novas perguntas. O que regula as alterações sinápticas? Qual a natureza dessa molécula? E o mais importante, como ela resiste ao tempo? Em 2003, Kandel e Sim analisaram mRNAs de nudibranquios. A lógica usada foi a de que se algo induzia a formação de novas proteínas para as sinapses, isso deveria ser refletido na expressão de mRNAs, e foi assim que descobriram a molécula que deram o nome de CPEB. Detectaram a presença de CPEB no cérebro de vários animais, porém usaram como modelos nudibranquios.
fizeram testes inibindo essa proteína, o que desenvolveu uma amnésia nos animais. Depois, com estudos mais detalhados sobre a molécula, descobriram que se tratava de um príon, já que podia entrar em 2 estados diferentes de outras proteínas que só possuem um estado. A média de vida de uma proteína cerebral é de 14 dias. Já o CPEB pode resistir por muito mais tempo. Prions possuem uma grande resistência e longevidade se comparado a outras proteínas. Afinal, o tempo não para, como dizia o músico Cazuza, nem para as moléculas que nos compõem. Uma das doenças mais conhecidas relacionadas à memória é o mal de Alzheimer, descrito pela primeira vez pelo psiquiatra e neuropatologista Alois Alzheimer, de quem recebeu o nome. A doença pode se manifestar de diversas maneiras, não tendo uma origem determinada. Porém, os sintomas são parecidos, todos relacionados à degeneração do sistema nervoso central. Embora o Alzheimer geralmente se manifeste em pessoas com idade avançada, há um caso especial de uma vila nas montanhas colombianas onde os moradores manifestam os sintomas de Alzheimer com cerca de 30 a 40 anos de idade. Eles chamam a doença de La Bobeira. Esse caso de Alzheimer hereditário precoce está sendo estudado pelo médico Francisco Lopera. Alguns animais são conhecidos por uma excelente memória, como o elefante indiano, que costuma lembrar-se de um agressor por muito tempo, mesmo que fiquem anos sem vê-lo. Tartarugas marinhas retornam para o local onde nasceram para desovar, ou por exemplo os cachorros, que possuem uma excelente memória olfativa, distinguindo e lembrando-se do mundo à sua volta através de diferentes cheiros. Ainda há muito o que descobrir sobre a memória e o cérebro humano. Afinal, como disse Jostein Gaarden em O Dia do Coringa, se nosso cérebro fosse tão simples a ponto de podermos entendê-lo, seríamos tão tolos e que continuaríamos sem entendê-lo. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero que tenha sido eficiente para o aprendizado.